Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Sem citar Magnitsky, o ministro Flávio Dino do Supremo impediu restrições decorrentes de atos unilaterais estrangeiros. O que o ministro determinou aqui? Que empresas estrangeiras que atuem no Brasil e empresas nacionais devem seguir as leis e as decisões da justiça brasileira e não da justiça de outros países. Em meio à pressão do governo dos Estados Unidos, o ministro do Supremo Tribunal Federal afirmou que não vai recuar, mesmo com sanções impostas pelo presidente Donald Trump. Além de avançar sobre a economia brasileira, Trump também aplicou sanções diretas com o uso da lei Magnitsky. Com isso, impedido de entrar nos Estados Unidos, ter contas bancárias no país e até de ter cartões de bandeiras americanas. Apesar disso, o ministro afirmou que não há a menor possibilidade de recuar 1 milímetro. Olá, saudações a todos. Pois é, pessoal, que momento estranho, né, que estamos vivendo, que coisa esquisita. Afinal de contas, é uma coisa assim, vamos dizer, única. Não tem nada diferente que já aconteceu, talvez aí, como, vamos dizer, história, né? Espero que vocês estejam me ouvindo bem, espero que vocês estejam me vendo bem. E hoje nesse vídeo eu quero conversar um pouco com vocês sobre esse momento estranho. Bom, pelo início que eu coloquei aqui por esse vídeo, vocês já devem estar vendo o que está acontecendo nesse momento atual, né? Algumas decisões muito estranhas e tudo tão estranho que podia se falar o quê? Que fosse meio óbvio, né? Por que podia dar de errado colocando alguém que vive essa ideia do comunismo, né? E como as pessoas apoiaram, né? Fizeram até a cartinha da democracia, era para tirar um ex-presidente que falava palavrão, não é assim que falava? Ah, mas ele fala palavrão, né? Então, foi feito isso. Seja feita a vossa vontade, né? E nessa situação aí tão estranha, o chefe que foi eleito, né? O representante da nação, ele aparece aí das formas mais desconcertantes, como um ator secundário, vai falar de frutas, vai falar de outra coisa, aparece dando cambalhotas, e é uma situação degradante, né? Não tem outra palavra. E como líder, o que ele devia fazer? Perceber que as coisas estão acontecendo, saber que ele não governa só para meia dúzia de pessoas, mas sim para uma nação, e vendo essas coisas acontecerem, né? Como um chefe de família, por exemplo, o que está acontecendo na sua família, né? Tem coisa errada, ou um gerente de empresa, um líder de empresa, tem alguma coisa errada acontecendo com algum integrante, né? Procurar a solução em que não destrói a empresa, não destrói a família, não destrói o país, mas sim alguma coisa que amenize, que apazigue, entrar em acordos, né? Por isso que ele está lá. Porque se as pessoas forem tratar tudo com ferro e fogo, entra o caos total, aí não tem jeito, aí acaba tudo, não tem sentido mais nada. Mas enquanto isso tem pessoas que não foram eleitas, e aí ao invés delas serem colaboradores e participarem como coadjuvantes nos bastidores, não, essas pessoas estão aparecendo na frente, né, na mídia, colocando, como vocês viram aí, né, no jornal Washington Post, colocando ali sem nenhum voto, peitando o presidente da maior nação do mundo, né, dos Estados Unidos da América, falando, vai recuar 1 milímetro, vou continuar, não haverá sanções que vão me parar, né? É mais ou menos isso que ele está falando. Então, o que a gente vê nessa entrevista lá num jornal norte-americano? Que o fato de não recuar 1 milímetro sequer significou o quê? Não só uma convicção, mas também é uma aposta, como se fosse um jogo de pôquer, que na verdade, né, o que está sendo colocado em risco são justamente as pessoas, justamente uma nação que na verdade deveriam ser representadas e protegidas e o objetivo viver numa prosperidade, numa dignidade. Não é isso que a gente está percebendo, né? Mas não
não é tão simples, né, de explicar, porque primeiro afundaram essa nação com uma batalha que não se fala outra coisa há anos, né? Não tem outro plano. Há anos só se escuta a mesma coisa na mídia, que precisa o quê? Destruir a imagem de um ex-presidente e prendê-lo. Só se fala isso. Então não importa como, mas tá aí, né? A gente vê pelas notícias, vê pelas pessoas divididas e parece que só existe esse assunto, não existe outro. Com essa mídia, do jeito que elas estão inventando as conversas, falando as histórias, criando todo esse cenário, a gente tem então uma situação que, nessa aposta de não recuar, a gente tem essa questão de proteger apenas uma pessoa, o afundamento desse país de uma forma terrível, com um sistema financeiro que pode entrar em colapso. Então isso realmente são situações degradantes. Vamos dizer assim, os togados entraram em uma reunião com os banqueiros e uma maneira, né, de conversar ali com os banqueiros para segurar o rico dinheirinho dele, o patrimônio, né, que eles têm. E aí os banqueiros deram a ideia, por que não colocar em cooperativa, né? Então eles deram a ideia de colocar em cooperativa. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Tá lá. Coloquem em cooperativa. Recusa a proposta de bancos para livrar da lei Magnitsky. Dirigentes de instituições financeiras e privadas sugeriram aos magistrados que transferissem recursos para cooperativas de crédito que estão fora do alcance de sanções dos Estados Unidos da América. Tá? Então, essa é a ideia de gênio, né? Cooperativas. E aí, quando se fala em cooperativas, é uma solução aí que, imagina, os supremos, né, do Olimpo, de repente estarem em mesmos bancos aí que pequenos comerciantes. Você acha que eles iam aceitar? Lógico, para eles é um absurdo, né? Um absurdo, vivendo numa democracia plena, né? Uma democracia plena, não poder ter conta bancária, democracia, né, entre aspas, onde na verdade pessoas também têm contas bloqueadas, têm redes bloqueadas, né? E quando é com eles, é o ataque à democracia, né? O ataque ao Estado democrático. Mas olha que situação. Então, um deles teve a brilhante ideia, né? Aquele que o chefe aí ficou feliz porque ele é comunista. Então, que ele fala que um teve a ideia justamente de ignorar a sanção Magnitsky. Ignora, né? Como se fosse ignorar também as leis de Newton, né? Não tem lei da gravidade, não tem lei de inércia de repouso, inércia de movimento, não existe lei nenhuma. Então ignora. Lógico, né? Imagina o que aconteceu com o mercado. Vocês viram? Quando ele fez essa ignorada. Então, o mercado respondeu, né? Dólar sobe, as ações caíram, ações de bancos aí, né? A bolsa teve uma queda. Foi como realmente ignorar as leis da física. Eu vou colocar aqui o trechinho, olha só que coisa. Tá aí. O mercado financeiro está em surto. A bolsa de valores caindo, o dólar aumentando, e uma das razões é essa decisão do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal. Não podia dar certo, né? Ou era para dar certo? Não sei qual a expectativa das pessoas que fizeram até a cartinha da democracia. E realmente, né? Bovespa cai, todo mundo falando a mesma coisa, tá lá, ó. Bovespa cai puxado por decisão desse grupo aí, né? Então tá aí. É triste, né? É triste o fim que tudo está chegando. Mas olha só, a gente precisa entender, né? Ficar só no que a mídia fala, né? Poucos são os veículos que estão falando a realidade. A maioria está naquela vibe de criar uma situação e mostrar outra. Aliás, a maior parte das pessoas estão preocupadas com outras coisas, com o vídeo lá do cabeludo que fala sobre as coisas erradas na internet, que também está partindo agora para
o pessoal aproveitar essa deixa para censurar as internets, controle da rede social. Então, as preocupações são outras, mas a realidade é essa. A realidade que está acontecendo é que esse absurdo, né? Porque, como ele fala, Magnitsky não tem nada a ver aqui nesse país. As leis de fora não tem nada a ver aqui. E aí ele pega, institucionaliza a defesa do sancionado, né? Ele coloca uma instituição em defesa ao sancionado. E aí vem a parte interessante, porque a questão do sistema financeiro é uma coisa assim absurda, porque a próxima etapa eles estão pensando em bloquear ativos de empresas estrangeiras no país, estilo o que aconteceu lá com Cuba, né? Então vê o pessoal de cabeça branca aí querendo aplicar as ideias retrógradas de século passado. Então o Brasil ele acaba entrando num experimento, na minha opinião, né? A gente percebe isso, um experimento de algo que não aconteceu antes dessa maneira. E nesse experimento estão as pessoas, incluindo o povo, a população, e nessa população, além do povo trabalhador, quem fornece os empregos, que são os empresários, e quem fornece o dinheiro que circula, quem controla esse dinheiro, né? Quem cria os meios de pagamento e tudo mais, que são as instituições financeiras. E ele, nessa situação, colocou uma espada em cima dessas instituições. Ó, a espada está aqui na cabeça de vocês e está aqui. Ó, escolha você respeitar as leis brasileiras e ficar aqui, ou você escolhe respeitar as leis estrangeiras e ser um criminoso aqui nesse país, né? Olha que situação. Não é assim que as coisas funcionam. Porque é lógico que ele falou que, falando isso, né, a gente precisa entender que a decisão dos bancos sempre foi comercial, nunca foi legal. Lógico que eles estão preocupados com as leis, é óbvio, mas é comercial. Eles fazem dinheiro, eles vivem de investimentos. E nessa consequência toda, as consequências comerciais, elas são de uma forma voluntária aceitas, porque justamente é o que faz dinheiro. Diferente das leis que são impostas. Então é como se estivesse trocando pneu com o carro andando. As coisas estão acontecendo que vai mudar a lei. E a confusão gerada nesses noticiários acaba criando mais divisão entre as pessoas, que elas acham que tudo é soberania. Não é bem assim. Então, nesse fato aí, a gente precisa compreender, pesquisando, né, vendo que as pessoas estão com muitas dúvidas, né, eu estou passando aqui algumas coisas simples, sucintas, para vocês entenderem. Quando entra essa sanção, né, a gente tem dois níveis, sanção primária e sanção secundária. A sanção primária, ela vem justamente com o bloqueio do indivíduo, pela lei Magnitsky. Ou seja, é uma lei de fora, mas ela não tem nada a ver com o Brasil. Lá fora, ele está bloqueado nos Estados Unidos da América. Então ele não pode fazer nada com instituições dos Estados Unidos, não pode usar dólar, né? Não pode fazer negócios, é um bloqueio com empresas norte-americanas. Bloqueio total. Tá? E com a etapa seguinte, né, a gente tem as sanções secundárias, que são as consequências mundiais econômicas, né, com as empresas que dependem do sistema norte-americano. Então, na primeira etapa é o indivíduo, com as empresas norte-americanas. A segunda etapa são as empresas norte-americanas que vão cortar negociações com outras empresas que dependem do sistema norte-americano. Bom, até aí a gente pode falar que tranquilo, a gente pode fechar no país e todo mundo, cada um viver na sua bolha, mas não é assim. Vivemos uma globalização, tudo está interligado, inclusive o sistema financeiro, vocês sabem bem disso. Mas, quando alguém é sancionado, ele tem o seu nome na lista SDN, né? SDN List, e feita pela OFAC, né? Então os bancos chegaram no ponto que eles vão ter que escolher.
ou eles aceitam as transações globais ou a soberania nacional. E vai funcionar assim, pela ideia dele, a primeiro nível, de uma forma doméstica. Instituições domésticas vão conseguir se virar um tempo, tudo mais. Mas como ficam as instituições que têm relações estrangeiras? Tem muitos bancos que têm, vamos supor, filiais no Brasil e outras matrizes, instituições estrangeiras. Como que ficará isso? Outros brasileiros têm negócios com o estrangeiro. Então, a situação é tão crítica, é como se eles usassem um sistema, né? É como se o governo blindasse um membro e, nesse momento, os Estados Unidos podiam entender, ou seja, que esse regime entrou numa situação de proteção a alguém que violou direitos humanos, porque para a pessoa receber a Magnitsky, basta você pesquisar, porque o indivíduo recebeu, porque houve violação de direitos humanos, do processo legal, etc. e tal, várias coisas, né? Não é aplicado à toa, é aplicado a um nível de comportamento que a pessoa executou, que ela está sendo, vamos dizer assim, punida por aquele comportamento. Essa é a palavra mais adequada. Então, o que a gente está vivendo hoje não é uma ficção, é uma realidade, tá? E alguns países tentaram fazer, mas no caso atual é uma coisa um pouco diferente. Alguns estados tentaram blindar pessoas, né, na história, mas agora com o Brasil a coisa está um pouco diferente, como se fosse um experimento mesmo. Mas para vocês terem ideia, desafiar as sanções primárias da Lei Magnitsky é um momento muito crucial, porque é ativado um protocolo, né? Esse protocolo, vamos dizer assim, é um protocolo de destruição total. E seria como uma linha paralela, uma segunda etapa para justamente atuar contra os países rebeldes que não entendem como funciona o sistema mundial, né? E o objetivo justamente é quebrar a economia desses países rebeldes, né? Então a gente pensa assim, uma guerra feita em duas frentes, né? A gente está vivendo uma guerra, não tem jeito. Eu já expliquei isso para vocês na live. Quem acompanhou a live do último domingo sabe muito bem o que eu estou explicando aqui. A primeira atacando a pessoa sancionada, a segunda linha atacando as instituições que protegem as pessoas sancionadas, né? E infelizmente o país pode ser vítima desse protocolo de destruição. Como que funciona? São vários níveis, né? Primeira etapa seriam o quê? Sanções de forma setorial contra o sistema bancário brasileiro. Então faz uma lista negra do sistema financeiro, tá? E é como se fosse uma lista onde que os bancos que descumprirem as sanções vão entrar nessa lista. Alguém sancionado, tem seu nome lá na SDN, como eu expliquei para vocês, pela OFAC, ou seja, ele não pode participar de nada. Mas se os bancos estão ajudando, se alguma instituição está ajudando, então ele entra nessa lista secundária, né, a fase secundária. Ou seja, ele não vai poder mais ter pagamento em dólar, né, não pode mais receber em dólar. Por que dólar? Porque é uma convenção, né, pagamento em dólar. Podia pagar em pedra. Depois, se você troca em pedra, não troca. Então tem que ser em dólar. Ele não vai poder mais ter um correspondente bancário internacional com um banco norte-americano, e é como se fosse, né, também a perda de financiamento de comércio exterior. Os bancos trabalham com financiamentos, é a troca, né, de juros e tudo mais. Mas é como se fosse realmente uma doença, vamos supor assim, uma contaminação. Essa instituição vai ficando contaminada e qualquer banco que fizer negócio com esse banco automaticamente será punido. E basta sancionar uns 2, 3 bancos, não precisa sancionar todos não. E acontece o quê? Um extermínio das artérias que fazem a comunicação das transações bancárias, vamos dizer assim, né? Porque o banco precisa de dinheiro circulando, transações bancárias. E vamos supor, em 2, 3 dias, eles estariam isolados do sistema bancário mundial. Olha que sério isso. E literalmente doentes desse sistema financeiro global. Uma segunda etapa seria um protocolo de escala automática, ou seja,
ele funciona como uma ferramenta de guerra, né? E isso se torna o sistema de uma maneira assim terrível, né? Ele vai degradando todo o sistema. Começa lá o banco, né? Fica sancionado, que nem eu falei anteriormente. Já no terceiro dia, vamos supor, um mês inteiro. No primeiro dia ele fica sancionado, no terceiro dia os bancos correspondentes norte-americanos eles vão cortando as relações. No 10 dias depois, os sistemas de pagamentos internacionais vão ser bloqueados, as transações não funcionam mais. Com 15 dias, né, meio mês, o sistema europeu também vai cortar a relação com esses bancos. E depois de um mês, todo o sistema bancário desse país está em colapso, né? E o pior, isolado de uma maneira automática de todo o sistema global. Uma terceira etapa, né, seria vamos dizer assim, uma destruição digital, um apagão digital, ou seja, é como se fosse uma segunda onda vindo, né? Primeiro entra a parte de sanções, mas essa segunda onda vem a parte tecnológica, ou seja, pega lá, você tem a Microsoft que oferece sistema operacional, não fornece mais, corta, né? A Amazon que faz o Source, né? Ela faz a hospedagem, praticamente mais da metade são hospedados no sistema da Amazon. Então a infraestrutura digital também sai fora, porque ela está hospedada ali, não consegue. A Cisco, que faz a comunicação das redes, também pode bloquear, não traz mais atualização, assim também como a Oracle, que fornece os dados, não bate mais a lista de dados. O VMware, né, que virtualiza todos os servidores, também não dá mais suporte. Chega um ponto porque essas empresas são norte-americanas, elas não são brasileiras. Então, essas empresas elas vão seguir o que manda os Estados Unidos da América. E o mercado brasileiro é pouco para eles. E eles vão evitar o Brasil, justamente para não perder negócios na América, né, nos Estados Unidos da América. E como então, essa bagunça, vamos dizer assim, tudo que vai acontecendo, repercute, por exemplo, nos pagamentos do Google, pagamentos da Apple, né, pagamentos de Samsung, tudo isso aí para de funcionar, é como se puxasse o fio da tomada, toda a parte digital não funciona. Imagina, Pix não funciona mais, as transferências não funcionam, as fintechs não funcionarão, nada, tudo para. Você não consegue mais sacar dinheiro, não consegue mais usar o cartão de crédito, nada. E aí vem a parte pior, na minha opinião, né? Depois de toda essa avalanche de tragédias financeiras, vem a parte do sequestro das reservas internacionais, que é uma quarta etapa. Mas que reservas internacionais são essas? O país, né, vamos dizer assim, no caso do Brasil, tem acho que uns 380, 400 bilhões de dólares em reservas, aí, né, pelo que a gente vê na internet. E essas reservas, praticamente uns 280 bilhões, 290 bilhões, elas estão guardadas nos Estados Unidos da América. Podem pesquisar que é isso, né? E também uma parte no sistema europeu bancário. Aí imagina, o Departamento de Tesouro norte-americano, ele vai começar a fazer uma investigação, o Bureau inicia uma investigação, e essa investigação vai ter como objetivo fazer uma pergunta: o que vão fazer com essa reserva? Essa reserva que existe, esse país vai utilizar para facilitar as violações da lei Magnitsky, né? Ele vai apoiar pessoas que estão sancionadas. Então, enquanto ocorrer essa investigação, ocorre o bloqueio do acesso, né? E o país não pode fazer nada enquanto não terminar o julgamento. Olha que situação terrível, tá? E aí vem uma quinta etapa. Essa as pessoas pouco compreendem, mas que é o sistema SWIFT, ou seja, a desconexão do sistema SWIFT. É uma das armas financeiras mais poderosas que tem no mundo, né? Isso, para vocês terem ideia, até a Rússia passou por esse problema, né? Quando começou lá a questão da treta lá com a Ucrânia. Então, como os Estados Unidos da América tem o poder de veto no sistema financeiro, né? É muito forte. Então, o que acontece? Como há um sistema brasileiro sendo investigado, um sistema de qualquer país sendo investigado, pelo uso indevido da lei, né, das sanções, então automaticamente ele vai lá e fala:
corta, não tem negociação, né? E aí ele acaba ficando um pária internacional, tudo vai se tornando mais difícil, o país é desconectado do sistema SWIFT, que é onde faz a conexão com os bancos, e nesse momento, então, o país ele para de receber, por exemplo, em valores de importações, né? As importações são pagas por esse sistema, então não recebe mais. Aí vai ter que receber em pedrinha, né? Fazem escambo, ficar trocando as coisas, exporta galinha e traz carro, né? Imagina. Financiamento também vão sair fora e outras coisas mais. E aí a gente vê a coisa progredindo, por isso que eu falei que é um protocolo de destruição, né? Numa sexta etapa, a transformação das commodities. O que é isso, né? Os produtos dessa nação vão se tornar tóxicos de uma forma comercial. Não pode utilizar o produto daquele país porque ele não é adequado ao comércio, ele não está aceito no comércio. Então entra numa lista de contaminação comercial, vamos usar essa palavra. Ninguém pode comprar mais do país, porque se comprar também vai tomar sanção, né? Vai levar a lei nas costas. Então, de uma hora para outra, esse país que era exportador, que tinha uma máquina, não sei o que, para exportar, né? Ele se torna um pária mundial, da noite para o dia. Vocês podem ver que tem países que eles têm que transportar até alguns produtos escondidos para eles poderem ganhar algum dinheiro. Imagina, isso é um país, é como se fosse um contrabandista, vamos dizer assim, né? Não pode. Então, olha que situação, os commodities são as riquezas que esse país tem, por exemplo, como petróleo, alimento, tudo isso aí são commodities. E, de repente, de uma hora para outra, nada disso aí mais pode ser aceito, né? E, seguindo essa lógica, numa sétima etapa, as próprias seguradoras, elas não vão fazer mais apólices, porque tudo que é exportado, né, ele precisa de apólice de seguro, não sai sem apólice. As exportações são feitas assim. E a maioria das seguradoras são o quê? Norte-americanas e europeias. Se todo o sistema está bloqueado, né, eles vão falar, olha, a gente declara que esse país não é segurável. Acabou. Né? É tragédia sobre tragédia. E vamos dizer assim, a última etapa, né? Não vamos dizer assim a última, mas uma das etapas, que seria a oitava, seria o quê? O famoso o olho que tudo vê. Né? O que é esse olho que tudo vê? Vamos dizer assim, é um sistema que existe, que toda transação financeira é rastreada, não tem jeito. Atualmente, em questão de segundos, as pessoas sabem onde você está comprando, o que você comprou, com o que você pagou, em que lugar que você estava, né? Para onde vai aquele dinheiro e tudo, porque é tudo eletrônico, né? Até a gente tem um sistema, né, no mundo aí que é o quê? É uma matrix financeira criada por uma inteligência artificial, que é alimentada cada vez mais forte, mais forte. Vocês estão vendo que o mundo está chegando para esse ponto aí, né? E então podemos dizer que existe uma rede de informações também em tempo real, com todos esses pontos também falando, olha, aqui foi feita essa transação, aqui foi vendido, aqui foi comprado, né? Então esse olho que tudo vê também pode punir quem estiver fazendo transações ilegais, né? E transação ilegal, nesse caso, seria com uma nação sancionada. Então, o que a gente tem é uma situação aí triste, uma situação degradante, né, nesse contexto, porque olha que interessante, né? No dia que o sujeito lá ele colocou essa ideia de não aceitar a Magnitsky no país, que ele tem todo o direito de fazer isso, né? Porque é lógico que não é no país, não é no Brasil que está acontecendo essa lei Magnitsky, está acontecendo fora, vocês já entenderam. Mas do jeito que eles falam, parece que o outro país está mandando lá. Não está, ele está criando as coisas, os bloqueios, e é uma forma que foi estudada para isso, né? Não é uma coisa qualquer, não é porque o cara acordou de manhã e falou, não gostei de você, vou aplicar, não é assim. Mas então tem o Bureau, né, que é o escritório de assuntos do hemisfério ocidental, né, no hemisfério oeste, e aí ele manda isso aqui, ó, o Bureau é isso aqui, ó, tá? No mesmo dia aí que houve essa ideia mirabolante, né,
a lei Magnitsky não será aceita no país e os bancos têm que seguir a regra brasileira, aí vem justamente um puxão de orelha, né? Ó, tá lá. O S. Persson, né? Ou seja, tudo que aparece, né? Tá lá, ó, pessoas do EUA estão proibidas de fazer transações com ele. Ele quem, né? Tá traduzido aqui, fica mais fácil de vocês entenderem. O sujeito lá é tóxico, né? O inanimável, para todas as empresas e indivíduos legítimos que buscam acesso aos Estados Unidos e seus mercados. Nenhum tribunal estrangeiro pode invalidar, ou seja, aqui é uma carta norte-americana, né? Uma postagem norte-americana para outro país. Então, nenhum país estrangeiro, tribunal estrangeiro, pode invalidar as sanções dos Estados Unidos ou poupar alguém das consequências graves de violá-los, tá? Pessoas dos Estados Unidos da América estão proibidas de fazer transações com ele. Quando a gente fala em U.S. Person, já é uma coisa muito maior, ou seja, tudo que vocês imaginam, né? Empresas, indivíduos e tudo mais, que devem agir com cautela, né? Aquelas que formam apoio material e violadores de direitos humanos que afetam o quê? Que vão enfrentar os riscos às sanções, né? Então ele está falando claramente, ó, violador de direitos humanos. Então, olha que enrascada que o país está se metendo. Não é brincadeira, tá? A coisa é muito séria. A coisa é tão séria, pessoal, que vocês devem ter notícias aí. Vocês viram na live que eu falei para vocês que ali no Mar do Caribe, próximo à Venezuela, há um número imenso de tropas norte-americanas. Há também agora a chegada de destroyers, né, com essas tropas, submarinos e outras coisas mais ali de equipamento de guerra, além dos drones. E já declararam, né, que o que não é verde, né, que ficou MAD, né, esse ele é declarado como o chefe do narcotráfico daquela região. E os Estados Unidos decretou guerra contra o narcotráfico. Então, fechou ali o Caribe. E eles não estão mais falando que ele é o presidente daquela nação. Já falaram que ele é, na verdade, um líder de todo o sistema de tráfico. Então, olha que situação que as coisas estão. Tanto é que pode ser que alguma coisa aconteça. Tanto é que o que não é verde, né, é MAD, ficou até com as tropas lá desfilando com 4,5 milhões de soldados para defender, que na verdade são as próprias pessoas com aquelas arminhas na mão, que nunca enfrentaram uma guerra, né? Estão acostumados com algumas coisas de guerrilha, talvez, mas enfrentar tropas treinadas não é uma coisa tão simples assim, ainda mais a guerra tecnológica que existe hoje. Pois é, né? Já lá passa de braços juntos, né? A imagem está na internet, é assustadora. Como que as pessoas, elas, sei lá, o que elas têm na cabeça, né? Bom, mas o que acontece com o Brasil? Vocês viram o que aconteceu hoje? Então tá aqui, né? Hoje, não, ontem, né? Vocês vão ver esse vídeo no dia de hoje, mas a gravação, embora seja hoje, aconteceu ontem esse episódio do quê? De um avião, né? O avião norte-americano, ele pousa em Porto Alegre, um avião, vamos dizer assim, civil-militar, né? Tá aqui, ó. A aeronave da Força Aérea Norte-Americana pousa em Porto Alegre. Porto Alegre é o sul do país, né? Interessante, né, pessoal? Interessante porque essa mídia aí não falou do avião russo, do cargueiro russo que pousou no país. Não falou nada. E agora está falando com detalhes da aeronave norte-americana que pousou, que não tem inscrição nenhuma, é toda branca, né? Esse avião aqui, ó, eles vão falar, né, sobre ele. E aí, olha o trajeto que ele fez, né? Ele fez um trajeto ali que saiu dos Estados Unidos da América, foi para San Juan. E quem conhece mapa sabe, se ele for para San Juan e se ele vai a Brasília ou a São Paulo, é mais fácil ele sobrevoar ali pela Guiana
ou pelo Nordeste e já pousar. Não, ele foi para o sul do Brasil, não sei porquê, né? Não se sabe. E depois ele foi a São Paulo. Então, isso 5 da tarde no sul do país, em Porto Alegre, e às 8 e pouco em São Paulo. Depois disse que era rumo Brasília, não sei o que acontecerá, né? Esse avião ele precede quando alguma autoridade importante vem para o país, né? Seria como se trouxesse, porque é um avião da CIA, né? Um avião que tem vários elementos ali da inteligência norte-americana, alguns soldados especiais, né? E aí, né? O que são essas situações acontecendo? O que é esse avião que pousou no Brasil? E por que ele foi para São Paulo e o que ele fará? E o que pode vir adiante, né? A consequência de tudo isso. A gente tem, né, uma situação em que o chefe lá dos Estados Unidos, né, o Trump, ele está sempre falando de Bolsonaro várias vezes, né? Eu falei isso na live. E será que talvez alguma pessoa vai receber talvez cidadania, né, norte-americana? Talvez que essa pessoa que esteja presa em casa ela possa se tornar um embaixador, alguma outra coisa. A gente tem que pensar em vários cenários, não pode ficar só preso num negócio não, tá? Se isso aí acontecer, imagina a reviravolta, que essa pessoa tem que ser liberta, porque ela se torna um cidadão norte-americano preso no território brasileiro, de uma hora para outra. Isso pode ser uma estratégia justamente para barrar o crescimento da esquerda, né? Porque não pode uma nação que estava escrito lá Ordem e Progresso se tornar a nação da censura e retrocesso. Porque olha a situação que está, né? O que mais ofendeu o pessoal não foi o Brasil afundando, né? Ou na bagunça que todo chegou. Nesse momento, uma pessoa escolheu o Estado para proteger alguém e tudo parece normal, ninguém está falando nada, está tudo normal. Só estão falando, o fulano de tal nos Estados Unidos está falando as coisas, né? O que eles tiravam sarro, né? Chamavam eles de chapeiro, de bananinha, fazedor de hambúrguer, e agora ele está lá, né? O outro que era chamado de blogueiro agora é jornalista. E eles estão fazendo, né? Mas qual que é o problema? Por que então não entram em acordo? Né? É um toma lá da cá. As pessoas não estão percebendo. E a hora que eles souberam que os poderes deles não são ilimitados, né? Eles conversaram com os banqueiros. Os banqueiros falaram, explicaram para ele, viu, não tem como a gente driblar a lei Magnitsky. Vocês querem tentar fazer cooperativa? É uma opção. E eles não quiseram, né? Talvez. E aí eles querem quebrar o jogo, retalhando empresas estrangeiras, pegando, como que fala, taxando, pegando as coisas. Imagina, tem, como fizeram lá com uma empresa de satélites, né? A Starlink, né? Aconteceu isso, que tinham que tirar o X do ar de qualquer jeito, querem abafar todo o discurso, né? Os guardiões da democracia, de repente, usando o país como escudo para defender os interesses próprios. Isso não é soberania, né? Isso não é soberania, não é povo, não é o país sendo protegido, é o bolso deles, né? Vamos dizer assim, que é como que aconteceu lá com Hugo Chávez há tempos atrás, só de uma forma judicial, né? É triste, é assustador. E nesse experimento, né, o que pode acontecer? Será que a moeda brasileira vai virar a moeda de joguinho banco imobiliário? Já está com um valor baixo nas casas de câmbio, né? Quando se faz a troca por euro e por dólar, já não vale tanto, né? E ainda depois a pessoa não fica ameaçando só os Estados Unidos da América, a pessoa está ameaçando todos os brasileiros a irem para um abismo financeiro, empurrando todo mundo para o abismo financeiro, porque se estourar as instituições financeiras, estoura tudo, para tudo,
né? Isso é proposital? É um jogo ou não? Vocês têm que ficar atentos, porque as pessoas elas acham que tudo está normal e não está normal, né? Quando você está numa situação dessa, de ataques em todos os lados, você tem que saber de onde vem o inimigo, quais são os ataques que estão fazendo e fazer a contingência, o que está sobrando, o que dá para fazer, né? É um momento delicado, não é brincadeira. Talvez muita gente não está prestando atenção na seriedade no momento, né? Pode ser que nada disso aconteça, ou pode ser que aconteçam coisas piores. Certo, pessoal? Então, vamos esperar os acontecimentos aí, essa questão do avião, mas que há uma tendência, né, de um caldeirão de tantos conflitos na região, e as pessoas esperam que seja só ataque assim, né, de bombas, essas coisas, mas não. Como eu sempre expliquei, é ataque midiático, é guerra de quinta geração, né, que trabalha a mídia em cima, trabalham narrativas, trabalham outras coisas mais. É sério, pessoal. A gente está vivendo a história. Tomara que ela seja uma história boa, que isso passe logo. São anos já nessa ladainha. Vamos ver se as coisas melhoram. Mas tem que começar de todos nós. Conhecimento, sabedoria e sintonizar, saber onde a gente está. Tá ok, pessoal? Espero ter tirado as dúvidas aí que muita gente perguntou nos bate-papos, nas conversas. E espero que vocês tenham consciência, tá? Não é momento para ter medo, mas sim consciência. Porque vocês vão ver muita informação assim truncada. Então cabe a vocês decodificar essas informações e trazerem para o contexto pessoal de cada um. Porque para cada um isso funciona de um jeito, né? Tem gente que vai estar lá tomando a cervejinha, a picanha e está tudo feliz. Tem gente que já sabe muito bem para onde vai tudo isso. Como mortais, né, réis mortais, a gente só tem que entender aquela frase: quem não conhece a história está fadado a repeti-la. O que vem por aí parece que é uma coisa pesada. Certo, pessoal? Agradeço por ter assistido ao vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, por favor. Faça essa vamos dizer assim, essa alavancagem nesses vídeos, né? Divulgue para as pessoas que você gosta e participe aí sempre nos comentários, que isso ajuda bastante. Tá ok, pessoal? Honrar a todos, arrivederci e até o próximo vídeo aí. Tchau.